Antes de começarmos, quero te pedir que fique até o final deste vídeo. Hoje, vamos revelar um paralelo surpreendente entre Michelle Bolsonaro e uma das mulheres mais corajosas da Bíblia, Esther. O que está acontecendo no Brasil tem tudo a ver com uma batalha espiritual antiga, e você precisa entender isso para orar com propósito. Se você pensa que a influência de Michelle é apenas política, está enganado. Assim como vimos no vídeo anterior, onde comparamos Bolsonaro a Daniel, hoje vamos mostrar como Michelle foi usada como um instrumento de luz no meio da escuridão. No vídeo anterior, oramos por Jair Bolsonaro, comparando sua perseguição com a cova dos leões enfrentada por Daniel. Mas há alguém ao lado dele que também tem um papel decisivo no Brasil. Uma mulher de fé que tem sido voz, influência e coragem em meio à escuridão. E hoje vamos orar por ela, Michelle Bolsonaro. A Bíblia conta a história de uma jovem chamada Esther, uma mulher judia que se tornou rainha do maior império da sua época, a Pérsia. Mas o que parecia apenas uma história de ascensão, na verdade, era parte de um plano divino. O povo judeu estava prestes a ser exterminado por um decreto maligno, arquitetado por Amã, um político influente e perverso. E a única pessoa com acesso ao rei era Esther. Ela poderia se calar, poderia se esconder, mas ela escolheu agir, mesmo correndo risco de vida. Porque naquela época ninguém podia entrar na presença do rei sem ser chamado. Fazer isso significava morte, a menos que o rei estendesse o cetro. Mas antes de ir ao rei, Esther entendeu que a batalha não era apenas dela. Ela sabia que o momento exigia mais do que coragem, exigia clamor. Ela convocou todo o povo a jejuar e orar por 3 dias. Não foi algo simbólico. Foi um jejum coletivo, urgente, profundo. Homens, mulheres, crianças, todos foram chamados a participar. Esther mobilizou uma nação inteira para buscar a face de Deus. Ela sabia que a guerra era espiritual e que a única maneira de vencer seria com dependência total do Senhor. E foi com essa confiança que ela se levantou, entrou diante do rei e viu Deus mudar a história do seu povo. Esther foi usada por Deus para mudar a história do seu povo, porque teve coragem, fé e discernimento. Hoje, Michelle Bolsonaro não está no trono de um império, mas está em um lugar de influência espiritual muito semelhante. Ela tem proclamado a fé, tem intercedido em público, tem enfrentado críticas e zombarias por declarar que o Brasil pertence ao Senhor Jesus. E como Esther, ela não pode se calar. Por isso, precisamos orar por ela, pela sua mente, seu coração, sua família, sua influência. Orar por sua segurança física, pois os inimigos estão espalhados por todos os lados, querendo com certeza acabar com sua vida e com sua influência espiritual. Porque quando uma mulher se posiciona com fé, o inimigo treme e o céu se move. Michelle Bolsonaro pode não ter um título político hoje, mas seu papel no cenário espiritual do Brasil foi, e ainda é, extremamente relevante. Muitos não percebem, mas Deus levanta mulheres discretas para mover estruturas inteiras. E foi exatamente isso que vimos acontecer durante o período em que Michelle esteve como primeira-dama. Ela não usou o cargo para se exibir. Ela não precisou de luxo, de escândalos, de joias ou manchetes. Com humildade, simplicidade e firmeza, Michelle abriu as portas do Palácio do Planalto e convidou Jesus para entrar. Pela primeira vez, vimos cultos, louvores, orações públicas e o nome de Jesus entronizado no centro do poder político do Brasil. Algo que antes era impensável e para muitos até inaceitável. Mas ela teve coragem. Coragem para declarar publicamente que o Brasil pertence ao Senhor Jesus. Coragem para honrar a palavra de Deus, onde muitos só falavam de poder e vaidade.
E aqui vai uma palavra direta aos irmãos em Cristo. Muitos zombaram, outros desconfiaram, e muitos cristãos, infelizmente, não valorizaram o que Deus fez por meio da vida dela. Quantos crentes foram rápidos para criticar, mas lentos para interceder? Quantos julgaram, sem sequer perceber que estavam rejeitando um mover de Deus em meio à escuridão? Quantos teriam coragem de enfrentar uma imprensa ávida por encontrar algo que pudesse prejudicá-la? Seu nome estava na TV, nos noticiários, nos jornais, e todos buscavam manchar sua reputação e sua fé. Poucos aguentariam tanta pressão e tamanha covardia. A Bíblia diz que quem honra será honrado. 1 Samuel 2:30. Michele não precisou da política para brilhar. Ela apenas fez o que Deus colocou em seu coração. E por isso, hoje, nós precisamos orar por ela. Pela sua vida, pela sua família, pelo seu chamado e por tudo que ainda pode ser feito por meio da sua voz. Como Esther, Michele se levantou em um tempo de batalha. E como igreja, não podemos deixar que ela enfrente isso sozinha. Diante de tudo isso, a única resposta que nos resta é a mesma que Esther escolheu: a oração. Não é hora de ficar em silêncio, é hora de clamar. É hora de nos unirmos em oração pelas mulheres de Deus no Brasil. Se você crê no poder da oração, ore comigo agora. Senhor Deus Todo-Poderoso, hoje nos colocamos mais uma vez em oração pela nossa nação. E de forma especial, intercedemos por uma mulher que o Senhor tem usado com ousadia, fé e temor: Michele Bolsonaro. Te agradecemos por sua vida, seu testemunho, sua coragem. Ela não usou o poder para se exaltar, mas para te exaltar. Não buscou a glória dos homens, mas declarou publicamente que o Brasil pertence ao Senhor Jesus. Ela entronizou o teu nome no coração político da nação. E por isso, hoje nós a honramos em oração. Pai, pedimos que o Senhor a proteja. Que cercas de fogo sejam colocadas ao redor da sua casa, da sua mente e do seu coração. Livra-a de ataques espirituais, de calúnias, de armadilhas, do cansaço emocional, das pessoas que desejam o seu mal. Repreendemos todos os demônios e potestades que se levantam contra ela e pedimos para que seus anjos continuem com o trabalho de preservá-la e protegê-la. Que ela continue sendo uma mulher como Esther, discreta, mas cheia de autoridade. Humilde, mas firme em convicções. Corajosa, mesmo em tempos sombrios. Senhor, perdoa a omissão do teu povo. Perdoa os que duvidaram, criticaram, zombaram, sem discernir o que o Senhor estava fazendo por meio dela. Que a tua igreja abra os olhos e entenda que tu estás agindo até mesmo onde muitos achavam que era impossível. Levanta mais mulheres com esse espírito. Mulheres que não se vendem, que não se dobram, que não se escondem. Mulheres que oram, intercedem e proclamam a tua verdade com amor e autoridade. Senhor, perdoa a omissão do teu povo. Perdoa os que duvidaram, criticaram, zombaram, sem discernir o que o Senhor estava fazendo por meio dela. Que a tua igreja abra os olhos e entenda que tu estás agindo até mesmo onde muitos achavam que era impossível. Levanta mais mulheres com esse espírito. Mulheres que não se vendem, que não se dobram, que não se escondem. Mulheres que oram, intercedem e proclamam a tua verdade com amor e autoridade. E que assim como o Senhor usou uma rainha no passado para salvar o seu povo, o Senhor use mulheres como Michele para trazer luz onde ainda há trevas e exaltar o teu nome onde tentaram te apagar. Que o nome de Jesus continue sendo proclamado nos palácios, nos púlpitos, nas casas e nos corações do Brasil. Em nome de Jesus, nós oramos e cremos. Amém. Se essa oração tocou o seu coração, se você reconhece que Deus ainda levanta mulheres como Esther, então não fique calado.
Curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com outras pessoas que amam o Brasil e creem no poder da oração. E se você é mulher e está assistindo esse vídeo, eu quero declarar algo sobre a sua vida. Deus também quer te usar, seja na sua casa, no seu trabalho, na igreja ou mesmo no meio político. Você pode ser como Esther, uma mulher que intercede, que é influência, que muda destinos. E se você é homem, ore pelas mulheres que estão perto de você. Cubra sua esposa, interceda por sua mãe, apresente suas filhas diante de Deus. Que o Senhor levante uma geração de mulheres firmes, corajosas e cheias do Espírito Santo. O Senhor está nos chamando para um tempo de intercessão. E cada oração conta, cada amém declarado, cada clamor sincero. Então, se você concorda com essa oração, digite nos comentários: Amém. O Brasil pertence ao Senhor Jesus. Vamos juntos espalhar essa verdade. Vamos juntos orar sem cessar. Porque quando a igreja se levanta, o céu se move. Obrigado por ter participado desse momento de oração conosco. Queremos incentivar aos verdadeiros cristãos que entrem nessa corrente de oração pelo nosso país. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!